A areia sob os cascos dos cavaleiros era quente, como a chama de uma forja. Sobre as fronteiras do império corriam rumores. As tribos preparavam-se para um ataque. Mas ainda antes que o primeiro inimigo levantasse a espada, Roma já sabia onde e quando isso aconteceria. Como? De onde os legados descobriam as rotas do inimigo, a quantidade dos seus guerreiros, até mesmo a localização dos acampamentos? Quem lhe sussurrava esses segredos? E o mais importante, para onde desapareciam aqueles que transmitiam tais informações? A resposta está escondida num sistema cuja rede se estendia dos pântanos do norte da Britânia até as areias da Síria. Mas compreendê-la só é possível ao desvendar como funcionava a mais antiga inteligência do mundo. Onde as espadas retinham, a vitória não dependia da força, mas do conhecimento. O historiador Tácito escreveu que os melhores generais do Império venciam não graças ao número de legiões, mas porque conheciam o inimigo antes que ele soubesse sobre eles. Assim nasceu a sombra que acompanhava cada legião. Uma rede de observadores invisíveis, que hoje seria chamada de serviço de inteligência. Os romanos chamavam a essas pessoas de especuladores. Batedores e espiões que se misturavam com comerciantes, escravos, atores. A tarefa deles era simples: ver e informar. Mas por trás da simplicidade escondia-se um inferno. Os inimigos arrancavam-lhes os olhos se suspeitassem de engano. Por isso, os especuladores muitas vezes trabalhavam em pares. Um falava, o outro observava. Imagina, não como espectador, mas como uma pessoa no lugar deles. Noite, estepe, o reno às costas. Tu ouves um cão a latir no acampamento inimigo. Um passo em falso e serás pendurado pelos pés no portão. E ao amanhecer, o teu comandante já terá um mapa com as marcações de estradas que ele nunca tinha visto. Foi assim que a magia tática de Roma foi criada. Não na magia, mas na informação. Essas pessoas agiam sob o manto das legiões, mas não lhes pertenciam. Eles eram os olhos do império. E quando o legado tomava a decisão de avançar, ele apoiava-se não só nos relatórios dos tribunos, mas também nos relatórios secretos dos especuladores. Achados arqueológicos no norte da Britânia confirmam a existência de postos de observação ocultos, pequenas fortificações com entradas secretas, projetadas para 2 ou 3 pessoas. As suas fogueiras de sinalização podiam alertar um exército inteiro em questão de minutos. Roma criou não apenas um serviço de inteligência, mas um sistema de vigilância do mundo. Foi aqui que, pela primeira vez na história, surgiu a ideia de agentes secretos do Estado. E isso é apenas o começo. Em breve, o Império aprenderá a usar espiões não só na guerra, mas também na política, entre inimigos e aliados. Pois Roma entendeu: informação é poder, e o poder exige uma sombra. E quando o Império se expandia, a rede das suas sombras crescia com ele. Dos bazares do Oriente aos desfiladeiros dos Alpes, onde até o vento parecia o sussurro de ouvidos invisíveis. No coração da legião, entre estandartes e tambores, escondia-se uma força sobre a qual os soldados comuns sabiam apenas por boatos. Essas pessoas não usavam armaduras pesadas e não gritavam em combate. Eles desapareciam antes do amanhecer e regressavam quando todos já pensavam que estavam mortos. Eles eram chamados de frumentari, literalmente os dos cereais. Mas o seu verdadeiro trabalho tinha com o cereal apenas uma relação simbólica. Eles alimentavam o império não com pão, mas com informações. Inicialmente, eram usados para entrega de mensagens e cobrança de impostos, como escreveu o historiador Frontino. Mas quanto mais amplas se tornavam as fronteiras, mais informações eram exigidas pelo centro. E então os frumentari transformaram-se em agentes secretos, os primeiros espiões burocráticos de Roma. Eles viajavam disfarçados de comerciantes ou cobradores de impostos e, na verdade, registravam movimentos suspeitos de tropas, rumores de conspirações, preços de cereais, pois era precisamente através deles que se podia entender onde uma revolta estava a eclodir.
os romanos criaram um termo especial para tais missões ocultas: o cursus publicus, o sistema de correios estatal. Através dele, os frumentarii podiam atravessar milhares de quilômetros, trocando cavalos nas estações e entregando relatórios mais depressa do que a luz de uma vela demorava a queimar. Este era o protótipo de uma infraestrutura de inteligência, com armazéns secretos, abrigos e estalagens falsas. Os contemporâneos diziam: viaja tranquilamente, se não encontrares um frumentarius. Caso contrário, é melhor calar-te. Agora, imagina o burburinho de uma taverna em algum lugar em Antioquia. O cheiro de vinho, conversas de mercadores e, entre eles, uma pessoa que simplesmente escuta. Ele bebe pouco, mas memoriza cada nome, cada sotaque. No dia seguinte, um pergaminho segue para Roma com uma breve frase: na guarnição síria, agitação. Foi assim que, a partir de pequenas dicas, se formava o mapa de ameaças para todo o império. Os frumentarii não obedeciam a generais, mas sim pessoalmente ao imperador. Sob Trajano, o seu quartel-general foi instalado na colina Esquilina, nos quartéis da Castra Peregrina. Lá também eram guardados relatórios secretos e listas de agentes, sobre os quais poucos sabiam. Alguns historiadores acreditam que a Castra Peregrina se tornou o protótipo dos futuros quartéis generais dos serviços de inteligência, onde se cruzavam relatórios militares e intrigas políticas. No entanto, o poder dessas pessoas cresceu mais rapidamente do que o próprio sistema podia suportar. Senadores e procônsules os temiam. Os frumentarii podiam aparecer na casa de qualquer funcionário fazendo apenas uma pergunta: em nome do imperador. Plutarco escreveu que o medo deles era maior do que o da espada de um pretoriano. Eles recolhiam não só informações militares, mas também denúncias, segredos pessoais, até mesmo conversas à mesa dos banquetes. Detalhes sensoriais daquela época dizem mais do que relatórios. Em cartas do Egito, arqueólogos encontraram queixas sobre pessoas desconhecidas, que escutam nas tavernas e desaparecem antes do amanhecer. Às vezes, os seus corpos eram encontrados mais tarde, sem vestígios de luta, mas com as línguas cortadas. Possivelmente eram punições por traição, possivelmente uma forma de esconder a sua verdadeira identidade. E, no entanto, o seu trabalho salvava exércitos e cidades. Quando a revolta judaica irrompeu no ano 115, foram precisamente os relatórios dos frumentarii que permitiram ao imperador Trajano deslocar as legiões antecipadamente e evitar uma catástrofe. Mas, juntamente com os sucessos, veio a sombra. O império usava cada vez mais espiões contra os seus próprios cidadãos. Roma aprendia não só a defender-se, mas também a vigiar. Assim, a inteligência, de necessidade militar, transformou-se num instrumento de controlo. O imperador recebia informações mais rapidamente do que o Senado, e isso quebrava os antigos alicerces. Os frumentarii tornaram-se os olhos da despotia, uma polícia secreta diante da qual a nobreza tremia. O seu poder, como veneno, penetrava em todas as esferas da vida, até que o próprio sistema começou a ruir sob o peso dos seus próprios segredos. Quando os súditos começaram a odiá-los mais do que aos inimigos, Roma foi forçada a reformar a sua sombra. Sob Diocleciano, no final do século III, os frumentarii foram oficialmente dissolvidos. No seu lugar vieram novos agentes, os agentes in rebus, aqueles que agem nos assuntos. Mais secretos, mais treinados e ainda mais perigosos. Eles tornaram-se a face de uma nova era de inteligência. Uma era onde a informação decidia os destinos dos imperadores. E agora, quando a velha Roma se afogou nas suas intrigas, entraram em cena aqueles que possuíam a arma mais mortífera da antiguidade, o conhecimento sobre cada um que respirava no império. Com o alvorecer de um novo século, o império mudou de aspecto, e com ele, a sua sombra também mudou. Onde antes atuavam os ruidosos frumentarii, surgiu uma nova raça de pessoas silenciosas e invisíveis. Eles eram chamados de agentes in rebus,
aqueles que agem nos assuntos. Mas aqueles que os encontravam chamavam-nos mais simplesmente homens sem rosto. Eles podiam estar em qualquer lugar, nos balneários, nos fóruns, nas caravanas. Ninguém sabia quem eles eram, até que fosse tarde demais. Se os frumentarii eram espiões fardados, os agentes in rebus transformaram-se no protótipo dos modernos serviços secretos. Eles estavam subordinados ao Magister Officiorum, o alto funcionário da chancelaria imperial, que detinha autoridade sobre os correios, as comunicações e a segurança interna. Diocleciano criou, a partir deles, uma estrutura que lembrava um sistema nervoso. Cada província tinha o seu agente, cada estrada, o seu ponto de comunicação. Eles eram os olhos e os ouvidos não do exército, mas do próprio Estado. A imagem sensorial desta época é a de uma cidade no nevoeiro. Nas ruas ouvem-se passos, mas não se vê quem caminha. Qualquer frase pode tornar-se uma denúncia, qualquer carta, uma prova. Um agente nos assuntos podia ser aquele que trazia a água ou aquele que escrevia a crônica. Nos relatórios do historiador Amiano Marcelino, disse que os agentes controlavam até a correspondência dos oficiais. Eram treinados para observar, calar e desaparecer subitamente. Um termo especial que nasce nesta época é o cursus secretus, a estrada secreta. Esta era uma rede de rotas ocultas e estações postais, através das quais os agentes transmitiam relatórios. Ao longo das estradas, havia postos secretos com cavalos, suprimentos e até roupas de diferentes povos, para que o agente pudesse mudar de disfarce, como uma cobra troca de pele. De acordo com arqueólogos, em algumas partes dos Balcãs foram encontradas tavernas onde, nas paredes, estavam escondidos compartimentos secretos para pergaminhos cifrados. Exatamente esses objetos eram descritos por Lactâncio. Os romanos criaram pela primeira vez um sistema onde a informação se movia mais rapidamente do que o exército. Quando uma revolta irrompia no Danúbio, em Constantinopla já se sabia disso em poucos dias. Era um milagre de logística e controlo, mas em cada milagre de Roma escondia-se um preço. Os agentes in rebus tornaram-se um instrumento de medo. As suas denúncias podiam derrubar qualquer general, e muitas vezes eram eles que decidiam quem viveria e quem desapareceria nas profundezas das masmorras. Plutarco escreveu que em Roma deixaram de acreditar até nas paredes. Os cidadãos comuns escondiam as conversas atrás de portas fechadas, e os funcionários destruíam as cartas após a leitura. Um olhar errado podia custar uma carreira. E, no entanto, para o Império, estas pessoas eram necessárias. Elas mantinham unida uma gigantesca sistema, onde milhares de cidades e milhões de súditos estavam ligados por uma única rede de poder. Para compreender a escala, é importante saber, segundo cálculos de historiadores modernos, sob Constantino, o Grande, o número de agentes atingia vários milhares. Eles tinham patentes, desde cursores, que entregavam os relatórios, até comites, responsáveis pela inteligência em províncias inteiras. Cada agente tinha de conhecer cifras, códigos e métodos de transmissão de sinais, desde flashes de luz nas torres até marcas secretas em colunas. E tudo isso era acompanhado por uma atmosfera de terror frio. Legionários sussurravam sobre o desaparecimento de comandantes. Senadores escreviam discursos, olhando para as portas. Até bispos confessavam: "Nós oramos a Deus, mas tememos os agentes." Neste sistema, o medo tornou-se parte da ordem. E, no entanto, paradoxalmente, foi precisamente o medo que salvou o Império. Ele o manteve da desintegração interna, enquanto os bárbaros rugiam nas fronteiras. Nos relatórios de Amiano, menciona-se um caso em que os agentes em rebus impediram uma revolta de uma legião inteira na Trácia, interceptando cartas entre oficiais. Este episódio tornou-se um exemplo de como a informação podia parar uma guerra sem uma única espada. Mas por tais sucessos, o Império pagava com a perda da sua alma.
Nas ruínas tardo-romanas, arqueólogos encontram tabuinhas de bronze com símbolos codificados, presumivelmente sinais de agentes. Elas lembram que quando tudo estava a ruir, Roma já sabia: não sobrevive quem é mais forte, mas quem sabe mais. E foi esse conhecimento, preciso, impassível, impiedoso, que se tornou a última arma do Império, antes que o fumo de um novo mundo bárbaro se levantasse sobre as suas fronteiras. No final do século IV, as sombras de Roma estenderam-se até aos confins da Europa. O Império respirava com dificuldade, como um velho guerreiro depois de uma longa marcha. Os bárbaros aproximavam-se das fronteiras, e cada dia podia ser o último. Mas mesmo agora, quando as cidades ardiam, a inteligência continuava a trabalhar. Agora, ela tornou-se não apenas um escudo, mas o último nervo do império. Se antes os agentes nos assuntos zelavam pela ordem, agora procuravam a traição, em todo o lado onde ainda não a havia. Pelos anais de Amiano, sabe-se que nos tempos de Valentiniano e Teodósio, os agentes recolhiam informações não só sobre os inimigos, mas também sobre os seus próprios generais. Roma estava a perder a confiança em si mesma, e, no entanto, foi precisamente essa desconfiança que impediu o sistema de um colapso final, pois cada fuga de informação podia custar a queda de uma província inteira. Um agente que denunciasse podia salvar uma legião, um silencioso, destruir um exército. Nessa altura, nas fronteiras do norte do Limes do Reno, trabalhavam os exploradores, batedores de campo das legiões. Ao contrário dos agentes do imperador, estas pessoas viviam ao lado dos soldados e partilhavam o pão com eles, mas as suas missões eram muito mais perigosas. Eles atravessavam as linhas inimigas, observavam os movimentos dos godos, francos, alamanos, transmitiam informações sobre rotas e falhas nas fortificações. Eram treinados para reconhecer sinais tribais e para interrogar um prisioneiro de modo que ele não percebesse que já tinha sido traído. Os exploradores eram os olhos no campo de batalha. O seu trabalho começava antes mesmo de as bandeiras serem levantadas. Eles escondiam-se nos arbustos, observavam o fumo no horizonte, contavam o número de fogueiras nos acampamentos bárbaros. Um dos termos que surgiu precisamente nessa altura, stationes, postos de observação temporários, postos ocultos, que serviam de protótipo para as avançadas militares. Arqueólogos encontraram vestígios de tais postos perto do Limes Germanicus, pequenos fortes com estreitas janelas de observação, de onde se viam apenas os topos das árvores. Mas mesmo nessas condições, a disciplina permanecia férrea. Um explorador não tinha o direito de regressar sem informações. No exército romano, o fracasso de um batedor não era considerado um erro, mas uma desgraça. Um dos papiros encontrados no Egito contém no registro "não regressou", significa que morreu como soldado. Essa lógica rígida educou uma geração de heróis invisíveis cujos nomes não foram preservados nas crônicas, mas graças aos quais as legiões ainda sabiam onde e quando atacar. Os relatórios militares do final do século IV mostram que a inteligência estava integrada na estrutura de comando. Os centuriões recebiam pergaminhos com anotações sobre o tempo, os movimentos do inimigo, o estado das estradas. Roma passou a depender da informação, como um organismo do sangue. Mesmo com a redução das legiões, os serviços de inteligência continuaram a crescer. Esta era a última parte racional do império, precisa, fria, quase matemática. Mas, concomitantemente, a paranoia também se intensificava. Os imperadores suspeitavam de todos. Após a morte de Valente em Adrianópolis, no ano 378, começaram limpezas em massa no exército. Procuravam traidores que tivessem entregue aos godos o caminho para a emboscada. Os historiadores ainda debatem se houve uma fuga de informação ou se foi o caos. No entanto, foi a partir desse momento que a inteligência se tornou não apenas uma defesa, mas também uma arma política. Agora, os espiões não caçavam inimigos, mas culpados convenientes.
E, no entanto, nas fronteiras continuava a viver outra sombra honesta, a inteligência militar. Os exploradores usavam torres de sinalização com espelhos e fumo, transmitindo notícias por dezenas de quilômetros. Cálculos modernos mostram, com bom tempo, uma mensagem podia ir do Mosela ao Reno em um dia. Esta era a ótica da Roma antiga, uma tecnologia que se adiantou ao seu tempo. O historiador Goldsworthy escreve que a inteligência romana no período tardio tornou-se uma mistura de gênio militar e medo político. Em cada secção do limes, havia pessoas que conheciam o inimigo de perto. E, no entanto, o conhecimento não salvou o império. Ele prolongou a sua vida, mas não lhe deu a imortalidade. Quando, no início do século V, os visigodos de Alarico entraram na Itália, os agentes já sabiam disso antecipadamente, mas ninguém acreditou nos seus relatórios. E, no entanto, estes últimos anos, o auge da inteligência romana. Mesmo quando as legiões recuavam, os agentes continuavam a sussurrar nas sombras. Quem falava com quem? Para onde se moveram os destacamentos? Que cidades ainda resistiam? Nessa época, a inteligência tornou-se a última virtude do império, a sua vontade residual de controlo sobre o caos. E enquanto as muralhas desabavam, enquanto as espadas dos bárbaros retinham nas ruas romanas, em algum lugar distante, nas fronteiras queimadas, um explorador asterisco ainda observava o horizonte, em silêncio, com precisão, sem medo. Ele já sabia que o império cairia. Mas o dever do batedor não é salvar, mas saber. E mesmo quando Roma se transformou em cinzas, as suas sombras continuaram a olhar para frente. Quando o império começou a desintegrar-se, a sua inteligência como um nervo continuava a transmitir sinais mesmo das partes mortas do corpo. Nas ruínas das províncias ocidentais, ainda viviam aqueles que conheciam as cifras e sabiam ler os rastros do inimigo. Eles já não serviam o imperador, ele já não existia, mas o hábito de observar e ouvir permaneceu. Essas pessoas transformaram-se num osso invisível que ligava o passado de Roma ao futuro da Europa. Após o saque de Roma por Alarico em 410, quando as chamas se refletiam no mármore dos templos, foram precisamente os antigos agentes in rebus que salvaram os arquivos e os mapas das estradas imperiais. Eles retiraram pergaminhos com as rotas do curso secretos, como se salvassem o coração de um organismo morto. Graças a esses documentos, mais tarde os reis bárbaros, ostrogodos, francos, vándalos, conseguiram governar os territórios que antes obedeciam a Roma. O historiador Seller escreveu: mesmo nas ruínas, o império permaneceu un mestre do controlo. Na mesma altura surgiu uma nova figura, un intermediario entre a inteligencia moribunda e o novo poder. Ele era chamado de notarius, un escriba, mas na verdade era un agente de información. Ele registraba quen pagaba a quen era leal a quen fugia e quen espionaba. Esas pessoas das chancelarías de Diocleciano e Teodosio tornáronse os arquitectos dos futuros sistemas de inteligencia dos estados medievais. A súa capacidade de recoller informacións e guardar segredos tornouse a base do que máis tarde nos mosteiros sería chamado de ars secreta, a arte dos segredos. A parte oriental do imperio, Bizancio, herdou esa sombra e levou-a á perfeición. Aquí a inteligencia transformouse nun mecanismo frío e impecável. Sob o imperador Justiniano, meados do século VI, existia toda uma rede de agentes peregrinos, agentes viajantes, enviados para o Oriente, para as terras dos persas. Eles traziam informações sobre as tropas sassânidas, sobre novas fortificações no Tigre e sobre as rotas das caravanas. Às vezes tinham de viver sob um nome falso durante anos. Justiniano compreendia. O conhecimento não era apenas proteção, mas também diplomacia. Os seus espiões participavam em negociações secretas, subornavam comerciantes, escreviam cartas falsas para semear discórdia entre os bárbaros. Um dos termos daquela época, apóstolos, significava não só mensageiro, mas também batedor em missão.
Essas pessoas não apenas recolhiam informações, elas as criavam, reescreviam a realidade em prol dos interesses do imperador. A imagem da época, o silêncio atrás das muralhas de mármore de Constantinopla, nos corredores do grande palácio, o sussurro era mais valorizado que o grito. Aqui, os agentes viviam como monges, sem família, sem nome, sem esperança de glória. O trabalho deles consistia na observação, mas não apenas do inimigo. Eles vigiavam patrícios, comites, até mesmo membros da família imperial. O império sobreviveu porque aprendeu a olhar para si mesmo por dentro. Nesta época, a inteligência ganhou uma nova dimensão, a diplomática. As embaixadas tornaram-se uma cobertura para a recolha de informações. Emissários bizantinos no Oriente estudavam não só rotas militares, mas também tecnologias, métodos de fundição de metal, construção de máquinas de cerco, até mesmo as formas dos capacetes dos inimigos. Os contemporâneos chamavam a isso de inteligência do conhecimento. Assim, da sombra militar surgiu o protótipo da futura inteligência científica. Mas a principal tarefa continuava a ser a sobrevivência. No norte avançavam os eslavos, no leste, os persas, e dentro de Constantinopla crescia uma rede de traidores. Para manter o poder, os imperadores criaram o protótipo de uma polícia secreta, os Bucelari, guarda-costas pessoais que podiam espiar generais. Eles eram soldados, mas com a função de investigadores. As suas cartas eram interceptadas, as suas conversas gravadas. O medo tornou-se uma nova forma de lealdade. O historiador Procópio escreveu que o imperador desejava saber não só quem agia, mas também quem se calava. Essas palavras descrevem com precisão a essência da inteligência bizantina. Ela deixou de ser apenas uma recolha de dados e tornou-se uma arma psicológica. Ela criava uma atmosfera em que cada cidadão sentia um olhar pelas costas. No entanto, foi precisamente essa observação constante que permitiu a Bizâncio sobreviver por séculos. Enquanto o mundo ocidental caía no caos, aqui ainda funcionava uma rede de estradas, estações secretas e agentes. Eles alertavam sobre o movimento de nômadas, sobre os planos de guildas mercantis, sobre o ouro que fluía através dos desertos. Bizâncio herdou não o exército de Roma, mas a sua capacidade de saber mais do que o inimigo, do que o povo, do que a própria história. Assim, a inteligência, que começou com os passos silenciosos dos especuladores, transformou-se numa verdadeira filosofia de poder. Ela já não apenas protegia o império, ela tornou-se o seu coração, o seu sistema circulatório. E embora a velha Roma tenha desaparecido, as suas sombras não se dissolveram. Elas apenas mudaram de língua e forma, e preparavam-se para dar o seu último e majestoso passo. Um passo para um futuro onde a informação se tornaria uma nova forma de dominação. Quando a última tocha de Roma se apagou, a sua inteligência não morreu. Ela se dissolveu, como a fumaça que paira sobre as brasas, até que o vento a leve para novas margens. As sombras, educadas na disciplina das legiões e no frio cálculo dos imperadores, foram para os mosteiros, para os pátios dos reis bárbaros, para as caravanas do Oriente. Elas não se chamavam mais agentes, mas a memória da sua arte vivia em cada carta como um sinal secreto, em cada olhar que se demorava demais no rosto alheio. E, no entanto, foi precisamente Roma que deu ao mundo a compreensão fundamental. A força não está nas espadas, mas nas informações. Quando os ostrogodos construíram os seus reinos, eles adotaram não só as estradas, mas também o sistema de vigilância. No reino ostrogótico de Teodorico existiam os tabulari, escribas que recolhiam relatórios de comerciantes e guerreiros. Eram os mesmos velhos agentes in rebus, apenas numa nova roupagem. E mais tarde, Carlos Magno criaria a sua rede de missi dominici, mensageiros reais, e cada deles desempenharia funções concebidas ainda na castra peregrina. A sombra romana simplesmente mudou de dono. Arqueólogos encontram nas ruínas de antigos fortes placas de bronze com as letras SPQR gravadas, ao lado de símbolos de épocas posteriores. É como o rastro da assinatura da inteligência, o último fôlego do império, dizendo:
Nós ainda vemos. Mesmo séculos depois, as pessoas continuavam a viver sob o olhar que nasceu em Roma. Essa sombra mudou o mundo. Dos escribas secretos da Cúria Papal aos primeiros espiões de Gênova e Veneza, dos batedores muçulmanos do Califado aos agentes secretos de Bizâncio. Todos eles usaram os princípios desenvolvidos pelos romanos. Observar sem intervir. Falar pouco, mas transmitir com precisão. Temer e, por isso, sobreviver. Na tática do imperador bizantino Leão VI, disse explicitamente: é melhor perder uma legião do que uma palavra dita à pessoa errada. Esta frase é o último eco da disciplina de inteligência romana. A imagem sensorial do final. Uma noite no fórum vazio. O mármore rachou, a erva cresce entre as colunas. Mas, se ouvirmos com atenção, parece que em algum lugar debaixo da terra ainda pulsa a vida. Um impulso fraco, mas inextinto. Esta é a inteligência, a memória do império, o seu pulso, que continua a bater através dos séculos. Nesta herança oculta, há algo mais do que apenas uma história de guerras. É uma história do olhar humano. Em cada século, em cada estado, alguém assume o papel da sombra, aquele que sabe, mas não fala. Em Roma era uma questão de sobrevivência, no futuro, uma questão de poder. E dos especuladores aos analistas da inteligência modernos, a inteligência manteve uma essência. O conhecimento, obtido no silêncio, decide os destinos que ressoam no ruído. Os romanos acreditavam que tudo o que é secreto se torna manifesto apenas quando alguém quebra o dever do silêncio. Mas os seus agentes raramente o quebravam. Eles desapareciam sem deixar rastro, deixando para trás apenas o resultado, um aviso, uma vitória, uma cidade salva. Assim, pessoas invisíveis salvaram o que os exércitos não conseguiriam proteger, e é precisamente nisso que reside o paradoxo do império. Ele ruiu devido a golpes externos, mas espiritualmente sobreviveu a todos os seus inimigos. Os bárbaros queimaram os seus templos, mas adotaram o seu sistema de poder, estradas e vigilância. Mesmo a inteligência moderna, onde os satélites substituíram as torres e as cifras, as tabuinhas de cera, ainda repete a fórmula romana. Ver é governar. Os historiadores debatem quando Roma terminou, em 476, quando o último imperador foi deposto, ou muito mais tarde, quando os seus hábitos de pensar e planear desapareceram. Mas talvez Roma não tenha morrido de todo. Ele simplesmente mudou de forma. De cidade transformou-se numa rede. Pois tudo o que os seus espiões criaram, a ideia de controlo através do conhecimento, vive ainda hoje. E agora, conhecendo esta história, pode-se perguntar: se Roma sobreviveu não pela espada, mas pela sombra, não estaremos nós a repetir o seu caminho? Quando cada passo é registrado, cada palavra é escrita e cada pensamento se torna dado, não nos teremos nós próprios tornado herdeiros daqueles que outrora observavam por detrás das muralhas do limes?